Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Estamos aí de volta, tratando agora aí dos requisitos do nosso recurso extraordinário, tá? Requisitos importantes para que você possa conseguir interpor aí o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial. Olha só, nessa aula nós iremos tratar do pré-questionamento implícito e explícito e também acerca do procedimento dos nossos recursos extraordinários, tá bom? Após essa aula, nós já iremos ingressar nos recursos extraordinários em espécie. Então, vem comigo, muita calma, que eu tenho muita coisa para ensinar para você, para a gente passar a régua e finalizar aí esses requisitos introdutórios. Então, vamos lá. O pré-questionamento implícito e explícito. Primeiramente, antes de começar a explicação, eu quero deixar um adendo que você não pode de forma alguma, confundir pré-questionamento implícito com pré-questionamento ficto, tá? Então, no dia que você estiver fazendo uma prova, seja ela de faculdade de concurso, saiba muito bem a diferença, tá? Ou seja, saiba muito bem diferenciar esses dois requisitos, ok? Eu vou te ensinar aqui o que é o implícito e você vai ver que não tem nada a ver mesmo uma coisa com a outra, ok? Olha só. O que é o pré-questionamento implícito? Já vou até colocar aqui para você copiar na sua apostila. O pré-questionamento implícito diz para nós que o acórdão recorrido não precisa enfrentar a questão constitucional. Olha só, eu vou até grifar para você. Não precisa enfrentar expressamente a questão constitucional ou federal. Mas, olha só, vou até colocar em verde, mas somente se manifestar acerca de tais matérias, tá bom? Para você entender melhor o que é o pré-questionamento implícito, segue comigo aqui o raciocínio. Os desembargadores, ao proferir um acórdão, olha só, profere o acórdão, eles não estipulam nesse acórdão qual artigo de lei ou norma constitucional eles estão enfrentando, tá? Então eles não estipulam isso, eles apenas discutem a matéria. Se é ou não ali um direito, se essa lei federal ela é ou não constitucional, se ela é inconstitucional, se há uma violação, mas em momento algum eles estipulam qual é o artigo de lei. Quanto ao pré-questionamento implícito, é estabelecido que basta que os desembargadores estejam discutindo sobre a matéria de lei federal ou de lei constitucional. Isso já basta para que exista o pré-questionamento, tá? Então, esse é o pré-questionamento implícito, porque implicitamente os desembargadores eles estão discutindo uma matéria constitucional ou federal, só não expressamente indicaram qual é essa matéria, qual é esse artigo que estabelece essa matéria, tá? Esse é o pré-questionamento implícito. O pré-questionamento explícito, diferente do implícito, já traz que o acórdão recorrido precisa, olha só, precisa enfrentar expressamente a questão constitucional ou federal, que é objeto de recurso extraordinário ou recurso especial. Então, olha só, enquanto que o implícito não exige a indicação expressa de qual artigo de lei, de qual norma constitucional, né, de qual matéria que está sendo discutida, aqui no explícito já exige. Então, se não houver aqui no acórdão dos desembargadores qual é a matéria, qual é o artigo que está sendo discutido, não haverá o pré-questionamento explícito. E, por óbvio, o seu recurso não seria aceito aí pelo STF ou pelo STJ. Mas cabe ressaltar que o STF e o STJ acabaram adotando o posicionamento de exigir apenas o pré-questionamento, olha só,
colocar até uma corzinha diferente, ó. Implícito, tá? Então, ambos seguem o pré-questionamento implícito. Professor, da onde deriva esse entendimento? Esse entendimento deriva do RESP 162608/SP, que foi o relator e ministro Sálvio Figueiredo Teixeira, tá? Então, para o STJ, haverá o pré-questionamento implícito após esse precedente, tá, desse recurso especial, e para o STF, através desse precedente aqui, ó, tá? Conforme vocês estão vendo, através desse precedente feito pelo ministro Dias Toffoli em 2013, tá? Então, a partir destas datas foram adotados aí o pré-questionamento, a exigência do pré-questionamento implícito, ok? Então, se cair na sua prova qual é o pré-questionamento adotado atualmente, você vai dizer que é o pré-questionamento implícito, tá? Não é mais o explícito. O explícito, antes desse pré-questionamento do Dias Toffoli, ele era aplicado pelo STF, tá bom? Então, deveria estar explicitamente indicado aqui no acórdão do Tribunal de Justiça dos Desembargadores. Agora não mais, tudo bem? Então, só o implícito já basta para que você consiga interpor o seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário, tá bom? Deu para entender, né? Ótimo, então vamos continuar aí que nós temos coisas a tratar acerca do procedimento para a interposição do recurso extraordinário e do recurso especial. Então vem comigo, olha só. Eu fiz aqui, através de um mapa mental maravilhoso, passo a passo de como irá ocorrer aí esse procedimento de interposição, tanto do recurso extraordinário como do recurso especial. Então me acompanhe aí comigo na sua apostila. Olha só, o primeiro requisito aí do procedimento é que você deve interpor no prazo de 15 dias o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial perante o presidente ou vice-presidente do tribunal ACO. Aqui nós temos a mesma lógica do agravo de instrumento. Você lembra que eu te ensinei que você vai interpor perante o presidente ou vice-presidente do tribunal? Lembra, né? Isso. Então, aqui nós temos a mesma regra. No momento em que você for fazer o endereçamento da sua peça, você vai colocar lá, excelentíssimo desembargador, presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça, tarará, tarará, e aí você continua aí com a sua peça, tá? Então, o prazo é de 15 dias perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO, ok? Você não vai endereçar para o STF ou para o STJ, de forma alguma. Você vai endereçar para o presidente do tribunal que proferiu a sua decisão. Então, olha só. Acompanhe aqui comigo, vou ilustrar só para você fixar esse conhecimento. Então você está aqui, né, no Tribunal de Justiça. Os desembargadores proferem o acórdão. O acórdão viola ou uma lei federal ou uma norma constitucional. Tá? Deste modo, para interpor o recurso especial ou extraordinário, você irá endereçar para o presidente do Tribunal de Justiça, que é o Tribunal ACO, tá? Conforme está aqui, ó, o Tribunal ACO. Bom, vocês perceberam que tem uma OBS aqui na frente, né? Eu não deixei essa OBS aqui à toa porque eu tenho alguns detalhes importantes a tratar aqui com vocês. Olha só. No momento em que os desembargadores proferirem o seu acórdão, né, o acórdão, se você estiver diante de violação de lei federal e de violação de norma constitucional simultaneamente, então imagina aqui, ó, que no mesmo acórdão você se depara com violação de lei federal e norma constitucional, tá? Você olhou e falou, nossa, meu, os desembargadores violou aqui, ó,
nesse parágrafo lei federal e nesse aqui uma lei constitucional. Não, não pode ser, não pode ser. Nesse caso, você, profissional de qualidade, né, que está aqui fazendo esse maravilhoso curso, irá interpor tanto o recurso especial como o recurso extraordinário. Olha só o que eu vou escrever aqui na frente, ó. Simultaneamente, tá? Simultaneamente. Você já até aprendeu isso lá na aulinha introdutória de princípios. Você lembra disso? Ah, espero que você lembre, né? Então você vai interpor simultaneamente, ou seja, você vai interpor os dois recursos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o lapso temporal vai correr ao mesmo tempo, tá? Então, você vai ter o mesmo lapso temporal para o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, vai correr aqui, ó, vou até fazer uma flecha aqui, me perdoa que tá uma bagunça. Vai correr aqui o mesmo lapso temporal de 15 dias para você interpor os dois recursos. E os recursos, eles não podem ser interpostos separadamente. Você não pode interpor aqui um RE e aqui um RESP. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Porque vai haver aí o quê? Preclusão consumativa. Você lembra disso, do princípio lá? O princípio da consumação? Então, preclusão consumativa. O ato se consuma aqui, ó. Então, por favor, a interposição, ela é simultânea. Então, vamos supor que é o segundo dia útil. Segundo dia útil. Se você interpor aqui o RE, você também tem que interpor o RESP, caso você queira discutir essa violação da lei federal. Tem que ser ao mesmo tempo. Ah, professor, mas eu estou no terceiro dia, já terminei de fazer o RESP, agora eu vou começar a fazer o RE. Ah, já queria interpor logo o RESP. Não. Guarda o seu RESP pronto, deixa ele prontinho ali na gaveta, deixa ele prontinho aí, salvo no seu computador, no arquivinho aí, numa pasta. Faz o seu RE, depois que os dois estiver pronto, vai lá, interpõe tudo ao mesmo tempo. Certo? Pois bem, agora vamos para o segundo requisito aí do procedimento, tá? Que você tem que aprender. Olha só. Segundo é o que deve conter nessa sua peça recursal, tanto de recurso especial como recurso extraordinário. O que deve conter? Deve conter a exposição dos fatos e do direito. Deve conter a demonstração de cabimento do recurso interposto. Então aqui entra também o pré-questionamento, tá? Entra aí, além do pré-questionamento, a relevância social, a relevância política, a relevância econômica que esse acórdão pode trazer aí para a sociedade, né? Caso ele não seja decidido, ou seja, não seja corrigido pelos tribunais superiores. Você também deve incluir as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida. Então a sua peça, ela tem que, no esqueletão da sua peça tem que ter esses três requisitos. Tendo esses três requisitos, o seu recurso, ou seja, a sua peça recursal está perfeita, está maravilhosa. O terceiro requisito aí que nós temos é o seguinte: logo que a peça recursal é recebida na secretaria do tribunal, o recorrido é intimado para apresentar as contrarrazões. Então, olha só, vamos voltar a fita aqui para trás, vem comigo. Você estava aqui, né? Lembrando-se do primeiro passo, estava aqui, fez o seu recurso com os requisitos do item 2, peça recursal certinha, com esses requisitos, enfim. E aí você endereçou lá para o presidente ou vice-presidente do TJ. Beleza, sua peça recursal chegou lá. Ao chegar lá, a gente entra agora no requisito 3, tá? Logo que a peça recursal é recebida lá no tribunal, essa peça é encaminhada para a secretaria desse tribunal, tá bom? E ao chegar na mão da secretaria, que é aqui, atua ali junto com o desembargador, a própria secretaria já vai fazer o quê? Já vai fazer a intimação do recorrido, na pessoa do seu advogado. Feita a intimação do recorrido, ele deverá, ou não, né, se assim desejar, apresentar ali as suas contrarrazões de recurso extraordinário ou de recurso especial. Passado o lapso temporal de apresentar
as suas contrarrazões, olha só, acompanha comigo aí na leitura do item 4. Vamos passo a passo que a gente vai pegando aí todo o procedimento. Então, fim do prazo das contrarrazões, os autos serão concluídos e remetidos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, tá? Que é o Tribunal de Justiça. Então, olha só, passou o prazo, independente se apresentou ou não contrarrazões, a secretaria fará a remessa dos autos para o presidente ou vice-presidente do tribunal, tá? Eu escrevi presidente, mas é o vice-presidente também que pode fazer isso. Lembrando-se que eu coloquei o processo físico, mas pode ser o processo eletrônico. Pois bem, continuando a leitura, olha só, quem, né? Ao presidente. Então, ao presidente caberá realizar o prévio juízo de admissibilidade do recurso. E aqui nós temos como o juízo de admissibilidade todos aqueles requisitos que nós já aprendemos no módulo anterior, né? Requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos, além dos requisitos complementares que você já aprendeu aqui nessa parte introdutória, pré-questionamento, relevância social da causa, enfim. Analisado se esses requisitos estão devidamente respeitados, aí sim, olha só, continuando a leitura aqui, ó. Além de poder determinar outra diligência enumerada no artigo 1030 do CPC, tá? Então, analisando aqui os requisitos intrínsecos e extrínsecos, o presidente do tribunal também pode se utilizar do artigo 1030 do CPC para pedir outras diligências. Quais seriam elas? Acompanha comigo a leitura aí na sua apostila, enquanto isso eu pego aqui o meu código. Olha só. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do prazo, o qual serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá. Então, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido deverá seguir aqui, ó, esses incisos do rol do artigo 1030, tá? Quais são eles? Negar seguimento, tá? Então, o presidente do tribunal, ele pode negar o seguimento. Então, olha só, vou colocar aqui para você, ó. Pode negar seguimento do recurso. Pode também encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou STJ, exarado, conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Então pode ter aqui o juízo de retratação, tá? E aí poderá então os desembargadores voltar atrás, então juízo de retratação. Inciso 3. Sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então pode suspender aí, né, falar, ó, espera um pouquinho, que existem vários recursos lá no STJ que já estão quase para ser decididos. E aí a sua matéria, a gente vai ver se ela é ou não, nesse caso, constitucional ou inconstitucional. Então, aguarda só um pouquinho que já estão para decidir. Tá? Então, sobrestar, dar suspensão. Inciso 4, selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do parágrafo 6º, e realizar juízo de admissibilidade, se positivo, remeter o feito ao STF ou STJ, desde que. E aí a gente tem as possibilidades que eu quero que você faça a leitura. Então, juízo de admissibilidade, que deve ser feito aí pelo presidente do tribunal. Agora aqui nesse artigo 1030, eu quero deixar aqui mais uma explicação, mais um conhecimento, que é o seguinte: se caso o presidente do tribunal ele negar seguimento do seu recurso especial ou extraordinário, você está autorizado a agravar de instrumento, tá? Então você pode interpor o seu agravo de instrumento. Se caso, ao efetuar o juízo de admissibilidade, o presidente ou vice-presidente do tribunal denegar o seu recurso, dizer que não está aí diante dos requisitos corretamente, você poderá interpor agravo,
olha só, poderá interpor o agravo do artigo 1042 do CPC, tá? Já peço que você faça a leitura do 1042 do CPC. Esse agravo a gente vai aprender um pouco mais à frente, fica tranquilo. Mas cabe aí o seu conhecimento que você não pode deixar de graça aí uma decisão injusta, né? Se caso negar o segmento, agravo de instrumento. Se no juiz de admissibilidade denegar, falar, ó, o seu juiz de admissibilidade aqui, pelo que eu percebi, né, analisei os requisitos intrínsecos e extrínsecos, você não comporta. Opa, não comporto? Então agravo do artigo 1042 do CPC que nós iremos aprender, fica tranquilo, tá? Bom, além disso, conforme você vê, nós temos uma OBS aqui, ó. Olha só nossa OBS maravilhosa. O que é essa OBS? Você se lembra lá das primeiras aulas que eu tratei com você, que atualmente não existe mais o caráter provisório de juízo de admissibilidade recursal, que o nosso atual CPC ele excluiu essa possibilidade? Se lembra, né? Ótimo. De fato, quando foi feito o nosso CPC na sua integralidade, tá? Ali dos artigos, assim que ele começou a vigorar, não existia esse juízo de admissibilidade prévio para interposição de recurso. Porém, após isso, houve a edição de uma lei, tá? Óbvio que foi requerimento do STF e do STJ, para que o juízo ACO fizesse o prévio juízo de admissibilidade para verificar se o recurso era ou não admissível aqui para subir para o STF ou o STJ. Até porque eles falaram, ó, eu não vou ficar verificando o requisito intrínseco e extrínseco de recurso, não. Desembargador, presidente lá do tribunal que se vira com isso aí. Então, eles querem o quê? Tudo mastigado. Tanto o STJ como o STF, eles querem que o recurso chegue lá mastigado. Então, por isso que aqui nós iremos ter uma, olha só a OBS, exceção. Qual que é a exceção? A exceção é que o juízo ACO fará prévio juízo de admissibilidade recursal, tá? Quero que você anote isso aí no campo que eu vou deixar para você, aí na apostila. Então essa é a nossa exceção. Então haverá nesse caso, somente nesses casos de recurso extraordinário, o caráter provisório do juízo de admissibilidade recursal, tá? Então anote isso aí na sua apostila porque isso é de extrema importância. O professor pode colocar sim na sua prova ou pode cair em concurso público. A regra geral é que não existe mais o recurso, o juízo de admissibilidade recursal de caráter provisório. Porém, cabe essa exceção nos recursos extraordinários. Tudo bem? Continuando aí, a gente agora vai para o quinto requisito aí do procedimento, que diz o seguinte, ó. Remetido o recurso ao Tribunal Superior, será designado um relator a quem compete tomar as providências enumeradas no artigo 932 do CPC, podendo, em decisão monocrática, não conhecer do recurso, dar ou negar provimento. Então perceba, o presidente do tribunal verificou, requisito intrínseco certo, ah, tá tudo certinho. Certinho, pá, requisito extrínseco, ah, tá tudo certinho. Requisitos complementares, ah, tem pré-questionamento, é uma causa que tem relevância social, política ou jurídica, então, opa, tá aqui certinho no segmento, requisito complementar, ok. Opa, STJ, pode abraçar que o filho é seu, tá tudo certinho aqui. Chegou no STJ, o relator, tá, da turma que pegar esse processo, terá o quê? Olha só, terá que tomar as providências enumeradas no artigo 932 do CPC, podendo em decisão monocrática, então o relator aqui do STJ ou do STF pode em decisão monocrática, tá? Não conhecer do recurso ou dar ou negar provimento. Então perceba aí que o mesmo requisito 932 que a gente está cansado de ler, inciso 3, inciso 4, inciso 5, né? Olha só, já tô careca, gente, ó, de tanto falar isso, vocês já tem que estar com isso na ponta da língua. Então, olha só, incumbe ao relator tanto do TJ, do STJ, do STF, tá? E aí a gente tem aqui os incisos que eu peço que você faça a leitura, tá? Que eu já efetuei muito essa leitura e você já deve até ter decorado. Enfim,
Aqui nós temos mais uma OBS que eu tenho para passar para você, tá? Então perceba que todo requisito aí quase está tendo uma observação importante. Qual é essa observação? A observação é que dessa decisão aqui, do nosso relator, tá? Tanto do STF quanto do STJ, cabe agravo interno, tá? Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu lá no TJ, você também pode interpor agravo interno caso essa decisão esteja diante aí das hipóteses do 932, inciso 3, 4 e 5, tá? Você pode sim interpor um agravo interno. Então essa é a nossa observação, tanto aqui no STJ como no STF, ok? Pois bem, vou apagar aqui o quadro para ficar mais fácil. Sexto requisito. Se houver a interposição de ambos os recursos, lembra que eu expliquei para você que se houver a violação simultânea de uma matéria constitucional ou matéria federal, você já deve interpor simultaneamente os dois recursos, tá? Ao mesmo tempo. Então, se houver a interposição de ambos os recursos simultaneamente, os autos serão enviados primeiro ao STJ, tá? Acredito que você estava pensando que os autos eram remetidos tudo, né? Esse recurso aqui é do STJ, vem para o STJ, esse é do STF, vem para o STF. Não, calma, não é assim não. Então existe uma ordem. Primeiro vai para o STJ, para que o STJ examine o recurso especial. Então, primeiramente, cabe ao STJ examinar a matéria que está infringindo aí a lei federal, tá? Então, primeiro a lei federal, tá? Eles vão analisar. E somente após, olha só, continuando a leitura aí, ó, o recurso especial, e somente após julgado, é necessário, além disso, verificar se o extraordinário não ficou prejudicado após eles interpor aqui o acórdão acerca dessa violação de lei federal. Porque às vezes pode prejudicar o recurso extraordinário. Às vezes o seu fundamento estava baseando-se na infringência da lei federal e com a resolução dessa lei federal você já tinha mais um argumento para a lei constitucional. Então, dependendo da decisão aqui do STJ, pode sim prejudicar ali a sua fundamentação para conseguir uma resolução aqui no STF. Então, vai ser verificado se o extraordinário não ficou prejudicado e, em caso negativo, observou, não está prejudicado, os autos serão remetidos para o STF, tá? Então, segundo aqui, ó, vai para o STF. E aí, o recurso extraordinário será julgado. Olha só, nós temos aqui mais uma observação que eu tenho que trazer para você. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora, olha só. Pode ocorrer que você, ao interpor simultaneamente o recurso especial e o extraordinário, chegando aqui, ó, porque a gente acabou de aprender que existe uma ordem, primeiro STJ e segundo STF. Pode ser que chegando aqui no STJ, o relator, tá, o ministro relator aqui, ele observa que é muito mais favorável ser analisado primeiro a questão constitucional para só então, tá? Para só então eles analisar a questão federal. Então, o relator olha lá e fala, peraí, isso aqui, eu acredito que se for resolvido lá no STF primeiro, é capaz de automaticamente já resolver aqui embaixo. Então, é muito mais produtivo esse recurso ir para o STF do que ficar aqui no STJ. Então, ao invés de seguir aqui primeiro, eu vou remeter ele já diretamente para o STF e depois que o STF decidir, ele volta aqui para o STJ. Então, olha só. Então, o que o relator pode fazer? O relator pode sobrestar. O que é sobrestar, professor? É suspender, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, suspender a decisão do RESP e remeter para o STF, ok? O relator pode muito bem fazer isso, falar, opa, peraí, é importante que esse recurso seja analisado primeiro no STF.
E aí a gente vai ter o quê? Uma mudança da ordem. Então, aqui vai ser primeiro e aqui vai ser segundo, tá? Então aqui a flechinha tem que mudar, né? Aí a gente estaria assim, ó. Primeiro e depois o segundo. Pois bem, porém, quando o relator do STJ faz isso e remete lá para o STF também, de acordo com a lei e a doutrina, pode muito bem, da mesma forma que o relator aqui entendeu, que seria melhor ser decidido o recurso extraordinário e depois o RESP, o relator aqui pode falar, opa, olha só, opa, pera lá. Para mim, relator do STF, é muito mais favorável decidir o recurso especial para só então a gente decidir aqui o recurso extraordinário. Então perceba que fica essa briga, né? Um jogando pro outro. O relator do STJ fala, opa, vamos jogar lá pro STF porque acho que lá é melhor. Aí chega lá no STF, opa, aqui não é melhor ser julgado primeiro não, julga primeiro aí. Lembra até aquele filme do Tropa de Elite, né? Que leva o corpo para um lugar, depois o policial de lá leva o corpo para o outro e fica nessa briga aí. Ninguém quer pegar a causa, um joga para o outro. É mais ou menos isso. Então, essa observação que eu fiz para você é justamente isso. Então, o curso, a ordem pode ser alterada caso o relator aqui do STJ ele entenda ser mais benéfico ser decidido primeiro no STF e o STF, o próprio relator, ao receber o recurso com essa ideia do relator, pode muito bem negar e falar, não, desce aí para baixo, vocês resolvem primeiro. E aí, descendo o recurso para baixo, óbvio que essa decisão aqui perderá eficácia, né? E aí, o STJ tem que decidir. Não tem mais o porquê mandar de volta lá para o STF, tá bom? Bom, além dessa explicação, nós temos aí 2 artigos importantes para a gente debater aqui, ó. Vou até apagar o quadro, olha só. Nós temos o artigo 1032 e o 1033. Vamos começar pelo 1032. Olha só o que está descrito no 1032. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Olha só, o que o 1032 está dizendo aqui para nós? Se caso o relator aqui, ó, peraí, vamos por partes. O tribunal profere aqui uma decisão que você entende que está afrontando uma lei federal, tá? Lei federal. E aí você vai lá e interpõe o seu RESP. Você interpôs só um recurso, que é o recurso especial. Ao chegar lá, o relator do STJ percebe que é uma causa muito interessante. Porém, não está infringindo uma lei federal, mas sim uma questão de lei constitucional, né? Uma questão constitucional. Nesse caso, o relator, ele deve conceder para você aí um prazo de 15 dias para que você demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional, tá? Então o relator vai ser bonzinho que você fala, ô filho, você interpôs aqui o recurso especial, mas aqui na nossa concepção, isso aqui tá mais para constitucional, não tá muito aí para lei federal. Então fala o seguinte, você tem 15 dias para trazer essa repercussão geral desse assunto, tá? Para você demonstrar, para que a gente consiga aí transformar o seu recurso especial em um recurso extraordinário e remeter lá para o STF para ser analisado. Tá? Então você deve demonstrar aí nesse prazo, olha só, algo bom, né, para você, ó, de 15 dias essa repercussão geral. Professor, o que é essa repercussão geral aqui que você falou? Repercussão geral é você demonstrar que essa questão ela tem relevante discussão social, política, econômica ou jurídica. A gente vai aprender cada um deles aí quando a gente tratar de recurso extraordinário, tá? Então você deve demonstrar aqui, ó, esses 4 requisitos. Qualquer um desses 4, demonstrou qualquer um desses 4 aqui, você tem a repercussão geral
para interpor o seu recurso extraordinário, tá bom? Então, esse é o entendimento do 1032. Tendo isso aí, o STJ vai remeter o seu recurso para o STF, tá? Vai fazer aí essa mutação recursal. E o 1033 trata do mesmo assunto, porém vai ser o inverso. Ao invés do STJ, vai ser o STF. Ó, se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexo a ofensa à Constituição, afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Então você entendeu que estava afrontando aqui uma questão constitucional. Você vai lá e interpõe o seu recurso extraordinário. Chegou lá no STF, o STF falou, opa, peraí, mas não é violação constitucional, isso aqui é uma violação de uma lei federal. Eles podem aí, ó, muito bem, remeter, né, vendo que a causa aí tem grande relevância, falar, não, isso aqui é importante ser decidido lá pelo STJ. Eles vão, ó, remeter aqui pro STJ e falar, ô STJ, ó, isso aí é questão sua, não é questão minha, tá bom? Então aqui não tem nada de prazo de 15 dias para você fazer a alteração. Simplesmente o STF vai remeter lá para o STJ. Certo? Para finalizar aqui agora com chave de ouro para você, olha só, quais são os efeitos recursais do recurso extraordinário e do recurso especial? Nós temos apenas dois efeitos recursais aí presentes no nosso recurso. O efeito devolutivo, que nós já aprendemos, né? Óbvio, está em todos os recursos. E também o efeito suspensivo, está presente lá no artigo 987, tá? A fundamentação desse efeito, parágrafo 1º, e também no 1029, parágrafo 5º do CPC. Cabe ressaltar que o efeito suspensivo, ele não é automático, tá? Ele só vai ocorrer quando você estiver na hipótese desses dois artigos. Tudo bem? A minha câmera aqui acabou a bateria, mas continua aqui a aula no slide, ó. Então, quando você estiver diante desses dois artigos, você terá aí, por óbvio, a possibilidade de requerer o efeito suspensivo, tá? Mas lembre-se que, via de regra, o efeito suspensivo não é automático. Então a gente finaliza e agora na próxima aula a gente vai tratar aí do recurso especial, tá bom? Espero você então agora na próxima aula. Um grande abraço, beijão pra você e nos vemos agora na próxima. Tchau!